Figueiredo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento. Eu sou Júlio Sena, estou aqui com Paulo Henrique de Figueiredo, hoje para falar sobre um tema bastante importante para a sua vida. Vamos tratar sobre o autoconhecimento, a inteligência emocional e o espiritismo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, ao programa de hoje. Olá, Júlio Sena. Meu boa tarde a você, minha boa tarde aos amigos que nos acompanham. Fico muito feliz de poder estar aqui, a gente debatendo a doutrina espírita, cada vez um pedacinho dela, né? E hoje o tema promete, hein, Paulo? Mas antes até da gente falar sobre isso, eu sei que você está com uma agenda aí muito interessante de palestras, de lives, de estudos. Compartilhe um pouco com a gente, então, onde que você esteve ou onde você estará, para o pessoal acompanhar e continuar esses estudos também. Olha, esse fim de semana eu fiz... tem 3 lives que eu recomendo, porque elas agora ficam no YouTube, né? E tem como você assisti-la depois. Eu fiz uma na sexta-feira com o Alan, do Teatro Espírita, e nós falamos sobre homossexualidade e espiritismo. Olha que legal, tema ótimo. Foi bastante rica e interessante. Eu recomendo, procura lá, Teatro Espírita Oficial, e você encontra. E tivemos 2 também muito interessantes, com aspectos diferentes. Uma foi no sábado, lá no Rio de Janeiro, com o grupo do GEDHE, Dr. Herman, né? Quem organizou foi a Ana Ramalho e a Ana, são 2 Anas. Né? E foram 3 horas de conversa, tirando muitas dúvidas e trabalhando bastante a questão do desenvolvimento pessoal. Né? O que é lidar com provas e expiações na prática? Como se faz isso? Né? Que resultados a gente pode obter? Né? Como se sentir bem fazendo isso? Fazendo da vida, né, um bem lidar com os desafios que ela oferece. Né? Então foi muito interessante. No domingo foi na AME Serra Gaúcha, também está lá no YouTube. Quem organizou foi a Samira, né? A Associação Médico Espírita. E foi um trabalho bastante interessante com relação à questão da estrutura científica do espiritismo, a questão histórica das descobertas que levaram a esse restabelecimento da proposta original, Canuto Abreu. Falamos de bastante coisa, né? E essas 2 abriram caminho para outras 2. Então já estão sendo agendadas, outra com o grupo do Rio de Janeiro e outra com a AME, né? Então esse fim de semana foi bem produtivo. Eu acho que deve ser bem interessante observar isso, né, Paulo? Quanto as pessoas têm cada vez mais se interessado por estudar o espiritismo, mas não naqueles moldes que a gente já estava acostumado no século passado, né, no século XX. Agora trazendo essa proposta de autonomia, formando grupos de estudos e pessoas realmente buscando esse cerne, essa essência da doutrina. A gente estava falando sobre isso agora, antes do programa, né? É verdade, Júlio. Para você compreender, e Kardec ele não se cansou de repetir isso, é necessário um estudo mais aprofundado, é preciso compreender todas as coisas. E durante muito tempo, o Espiritismo foi divulgado sem que se tivesse uma consulta ao que foi proposto. Isso acabou criando uma série do que poderíamos até chamar de dogmas, né? Afirmações que não estão presentes no que Kardec propôs, e nascem do que as pessoas já traziam quando chegaram nele. E aí identificamos com clareza, nesse restabelecimento de ideias, né, que as propostas que Kardec vinha trazer eram de autonomia intelecto-moral. E as propostas que eram presentes nas religiões ancestrais e que estavam sendo infiltradas no movimento espírita eram de heteronomia.
Então, não tem outro caminho senão estudar as duas coisas para saber a diferença entre elas e compreender o que realmente o Espiritismo propõe. Exatamente. E é o que nós vamos continuar fazendo aqui no programa Livre Pensamento. Hoje trazendo então o tema do autoconhecimento, a inteligência emocional e o espiritismo nas nossas vidas. Quero já mandar aqui um alô, deixar o nosso abraço para o pessoal que está no Facebook. Já convido vocês, inclusive, a compartilharem. Aqui com a gente a Mariléa, também a Rosimeire Martins, Rita Camerini, o Carlos Braziel, que é de Sul de Minas, também a Franciele Cabral, Elzira Vanusa, Deise Mansano, nossa querida Deise, Tânia Lopes, e aqui o Carlos falou pra gente, estou sempre acompanhando, ele vê lá pelo YouTube essas lives. A Cecília Reis, que é de São Paulo, e também a Tânia Lopes Maier, estamos no Facebook da TV Mundo Maior. Se você quiser mandar a sua mensagem pelo WhatsApp para participar do programa de hoje, anote aí 11 99643 3827. Esse é o nosso WhatsApp e você pode participar do programa de hoje. Paulo, vamos falar então sobre esse tema, né? O autoconhecimento, que vem lá desde a filosofia, o conhece-te a ti mesmo, que está escrito lá no pórtico do Oráculo de Delfos, que foi tão bem tratado e estudado por Sócrates e grandes outros filósofos. E vamos juntar hoje com a inteligência emocional, que é essa capacidade que a gente pode desenvolver de perceber as nossas emoções, de regular as nossas emoções e também perceber no outro e conseguir gerenciar e fazer uma boa gestão dos nossos relacionamentos. A gente precisa entender o que isso tem a ver com o espiritismo. Eu queria que você já começasse, Paulo, trazendo para a gente essa diferença entre a visão materialista que se tem da inteligência emocional e a teoria espírita, porque tem uma diferença aí, né? Exatamente. Júlio, o avanço do entendimento do nosso sistema nervoso e como isso funciona no nosso lidar com o cérebro, né? Ele é muito grande. Nós tivemos aí nas últimas décadas conhecimentos extraordinários como o cérebro funciona. Mas nós temos que levar em consideração que a ciência atual ela é absolutamente materialista. Ela considera o ser humano como o resultado do funcionamento do cérebro, né? Então, isso gera algumas limitações quando quem estuda isso parte para o campo psicológico, ou seja, a união entre a psicologia e as ciências filosóficas, ela sofre algumas limitações hoje, né, por encerrar tudo no cérebro. Várias coisas ficam difíceis de explicar, né, porque a inteligência emocional ela é o reconhecimento que está se tornando cada vez mais amplo e minucioso de que você precisa ter um controle sobre as suas emoções. A questão é que as emoções básicas elas fazem parte do que há de mais primitivo no nosso sistema nervoso, né? Então, as emoções básicas ela vem do desenvolvimento da espécie desde os animais, desde os nossos ancestrais. E elas estamos falando do quê? Estamos falando de medo, raiva, tristeza, as questões ligadas à dor e prazer, né? Que são instrumentos dos instintos, para que você tenha o desenvolvimento e a preservação do indivíduo e da espécie. Então, nós convivemos com isso, temos isso presente em nós. E existem estudos atuais que vão entender o que é que o ser humano, né, o que a nossa espécie, né, Homo sapiens, né, desenvolveu por si própria nos últimos 300 mil anos. Os primeiros indícios que tem no nosso planeta, Júlio, do Homo sapiens, antigamente imaginava-se que eram 200. Teve uma evolução. Pensava-se que era 100 mil anos, depois 200 mil anos. Hoje, os indícios mais antigos jogam isso para entre 300 e 350 mil anos. Para você ter uma ideia, ainda existia
o Neandertal, Sim. ainda existia Neandertal há 30 mil anos. Olha só, não é tanto tempo assim atrás, né? Exatamente. O Homo sapiens saiu da África, porque ele surgiu na África, acabou estando presente no continente africano inteiro. Mas ele se expandiu para os outros lugares do nosso planeta. Isso só ocorreu há 70 mil anos. Sabe quanto tempo que tem Homo sapiens nas Américas, Júlio? Não sei. Por volta de 15 mil anos. Nossa, foi ontem, né, que a gente chegou aqui. É isso. Com relação ao desenvolvimento da espécie, o tempo que a gente tem de civilização é muito pequeno. A civilização vai surgir só depois de 10 mil anos, que é quando também vai surgir a agricultura. É tudo muito recente, né? Porque se você for pensar, nós temos aí Jesus, 2 mil anos, né? Exatamente. Os egípcios, 5, 6 mil anos, é nada. Você imagine isso, o começo da civilização e a condição que ela está hoje, só alguns milhares de anos. E a nossa espécie, e o desenvolvimento de hominídeos, são milhões de anos. Então, os números, e nós, pela doutrina espírita, a gente vê que a gente já começa a caminhar para a regeneração. Ou seja, o período que o mal existe no mundo, e o Espiritismo explica que o mal é o ato inconsciente. Você vai contra a sua consciência, sabendo que está fazendo isso. Só isso é que caracteriza o mal. Então, você já tem que ter desenvolvido a consciência, a inteligência para poder fazer isso, né? Ou seja, isso é recentíssimo. E já estamos no caminho para superar isso. Pensando por esse ponto de vista, tem até um item no Evangelho, né, que é do ponto de vista, você falando dessas datas, de quão pouco tempo a gente está aqui, realmente foi rápido. Então, esse processo de evolução, que a gente, através da agricultura, se forma em sociedade, e hoje a gente já está num outro nível, já chegando aí numa transição para a regeneração. Então, é claro, Júlio, que os espíritos que nasceram aqui na Terra, e em suas primeiras vidas humanas, eles se desenvolveram nesse período de 300 mil anos para cá. E aqueles que vieram de um outro planeta já inteligentes para ajudar a dar o impulso na questão da evolução científica, da inteligência, eles estão aqui aproximadamente 10 mil anos. Né? Então, veja a diferença, né? Para você sair de simples ignorante e ter um certo domínio da inteligência racional, né? Já ter consciência de si mesmo, demorou esses 200 mil anos. E aí você já tem a interação deles com os que vieram inteligentes, mas sem o senso moral, aos 10, 15 mil anos atrás, no máximo. Tem até um gráfico que as pessoas agora estão um pouco mais familiarizadas por conta até da expansão do coronavírus, que é um gráfico que é exponencial, né? E a gente vê que os avanços na humanidade, eles são exponenciais. Nos últimos 50 mil anos, eu vi esse gráfico recentemente, ele vai assim, quase que ele não sobe. São os avanços tecnológicos, né? E aí ele vai chegando em 1700, 1800, 1900, até que ele sobe. Dá esse salto. Dá esse salto. E hoje a gente produz uma quantidade de informação por dia que uma pessoa há 100 anos consumia durante toda a sua vida. E hoje a gente produz tudo isso em um dia. Então pensa em quanto isso já não está avançando, né? Exatamente. Então, Júlio, o que é que o Espiritismo vem trazer de novo? Ele vem explicar o que vai acontecer com a gente daqui para frente. O que é que nós tivemos, né, nesses últimos centenas de anos? Né? Uma consequência da evolução da inteligência. Só que a inteligência por si só, ela não faz com que o indivíduo se torne bom. Ele pode ser muito inteligente e ser mau. E por que isso? Porque quando a gente fala simples ignorante, o ignorante
faz referência à inteligência. O simples, ao desenvolvimento do livre-arbítrio e senso moral. E o livre-arbítrio e senso moral, você tem que trabalhar para tê-los. E você vai tê-los no decorrer do quanto de inteligência você já conquistou. Então é muito interessante que a inteligência é o primeiro passo para você abrir caminho para o desenvolvimento moral. E o que o materialista não sabe é que as emoções, os instintos, tudo isso está relacionado com a vida animal, com o corpo. E que a inteligência, que a ciência não consegue definir muito bem, né, a vontade, né, e até mesmo a capacidade criativa, né, que vem da imaginação, são faculdades da alma. Então, só o Espiritismo vai trazer uma contribuição para a ciência para que a gente entenda a interação entre alma e corpo. Isso, nós estamos falando do ponto de vista teórico. Só que agora a gente pode traduzir isso para a prática, do que a gente faz na prática com relação a isso, né? Então, veja só, o indivíduo que desenvolve muito a inteligência, ele não significa isso que ele saiba lidar com as emoções. Porque para lidar, isso Kardec deixa claro na Gênese. Fazendo um pequeno parênteses aqui, Júlio, a gente tem que louvar a proposta espírita, porque ela é um avanço no entendimento do ser humano absurda. Né? Ou seja, fechado no entendimento só do ser humano e o seu corpo, nunca a ciência vai chegar a compreender quem somos. Então, por isso que é a importância do Espiritismo nos dias de hoje, o bem compreendido. Exatamente. Porque se ele ficar uma narrativa de dogmas, não leva a lugar nenhum. Então, vamos entender o que o Espiritismo propõe. Kardec diz assim, olha, a inteligência substitui naturalmente um instinto. Claríssimo. Porque o que é que nós fizemos com a tecnologia? Nós criamos conforto, nós alteramos as condições que dependiam dos limites do instinto e da espécie, que é o alimento, como conseguir o alimento, o abrigo, a questão da fome, a reprodução, tudo isso nós fomos usando a inteligência para alterar. Até está na hora de fazer algumas revisões, né, de como cuidar da questão do alimento, isso. Como de forma coletiva a gente pode trazer mais conforto e habitar pessoas mais pessoas habitarem esse mundo ao mesmo tempo e assim por diante. Essa é a tarefa da inteligência. E, naturalmente, ela vai superando o instinto, porque você não precisa fazer esforço para isso. Agora, com relação ao desenvolvimento moral, Kardec vai dizer assim, a vontade precisa, por seu esforço, exercer o domínio sobre as paixões, que hoje a gente pode traduzir pelo conceito das emoções, né? No seguinte sentido, na época de Kardec, o que a gente fala de emoções seriam paixões. Só que eles viam isso como potenciais e que demais, as paixões demais se tornariam más paixões, o abuso delas, né? Hoje, qualificando como emoções, existe um equilíbrio, o cérebro lida com as emoções. E você pode também abusar das emoções, por escolha. Então, é uma responsabilidade sua se você abusa das emoções. O que é que vai fazer você lidar com as emoções? Não é a inteligência, né, como a gente já conhece, fruto da razão. É o desenvolvimento do que Kardec chamou de senso moral. E o senso moral, ele usa da inteligência e vai fazer você compreender as coisas sobre outro olhar, não mais o olhar do corpo, o olhar do espírito. Por que isso é muito importante? É um grande diferencial, né? Porque é um diferencial enorme. Sim. Porque aqueles que estão desenvolvendo a ideia da inteligência emocional ainda estão presos à ideia de que você tem que vencer na vida, de que você tem que ter preeminência, que você tem que dominar, que você tem que... Sabe, ainda está preso à ideia de recompensas desse mundo. E um domínio apenas da matéria também, né? Não com vistas para uma vida espiritual.
Que é o grande diferencial também que o Espiritismo traz. Isso. Porque o que é que o Espiritismo vai explicar? Nós vamos reencarnar ainda por muito tempo, Júlio. Mas, para a gente entender o que estamos fazendo aqui, funciona assim. Quando o ser começa a vivenciar as experiências no mineral, vegetal, animal, tem uma meta, que é um dia reencarnar como ser humano. Então, isso é um ciclo todo, e ele vivencia esse ciclo sem ainda consciência de si mesmo, clara, sem inteligência racional, sem nenhum desses valores. Bom, aí você começa a reencarnar como ser humano. Aí vai ter a transição. Você vai adquirir inteligência racional pelo seu esforço e o que nós estamos falando agora, livre-arbítrio e senso moral. Né? E como é que você faz isso? Desenvolvendo as faculdades do espírito. O que vai mudar? É que quando você está entre uma encarnação e outra, você está no mundo espiritual. E quanto maior o desenvolvimento das suas faculdades, mais desempenho você tem no mundo espiritual. E difere da vida aqui desse mundo. Então lá, você vai lidar com os outros. Você não precisa mais lutar por sobrevivência, o perispírito não morre, a característica é completamente diferente. E qual é o valor na espiritualidade? É a habilidade de entrar em contato com os outros, de aprender com isso, de ser útil. Você vai lidar com 3 classes de espíritos. Os que têm uma evolução menor que a sua, os que têm a mesma evolução e os que têm mais evolução. Então você tem um lugar lá para estar. Nesse lugar, você vai trocar, vai desenvolver atividades com os iguais. E como cada um escolheu um caminho diferente, nós somos complementares. Sim. Você escolheu saberes diferentes dos meus. Vamos dizer que a gente morre um dia e vamos conviver lá no mundo espiritual. Você alcançou valores que eu não, eu alcancei outros que você não, você tem imperfeições que eu não, e assim por diante. Então, se a gente fizer parte de um grupo, a gente se completa entre os iguais. Essa troca, ela faz todo mundo evoluir junto, né? Isso, nós vamos conquistar a evolução. Só que a gente também tem o dever de auxiliar os que têm menos que nós. Então, você cria relações com esses para oferecer o que você já conquistou. E a recíproca é verdadeira, porque tem espíritos que evoluíram mais do que nós. E a gente também busca neles, né, insights, ideias para nos ajudar. Também existe um fenômeno da espiritualidade que é assim: todos os seres humanos possuem um espírito dedicado a auxiliá-lo, objetivamente, que se pode chamar de espírito do protetor, anjo da guarda, espírito familiar. Né? Sim. Essa é uma característica do universo. Olha que interessante, hein? Todos que começam, tem um que está mais à frente, responsável exclusivamente por ele. Então, existem 3 fases, Júlio. Na segunda, nós vamos reencarnando, mas cada vez mais valorizando o tempo que está no mundo espiritual. E aqui, participando de mundos onde a gente vai se afastando do apego às coisas animais, à condição animal, e desenvolvendo os valores do espírito. Isso até chegar num ponto na regeneração, já mundos felizes. Que é agora, Júlio. Sim. Ou seja, a gente já vai. Essa fase da regeneração, se passar alguns 1000 anos, é muito. É nada perto do nada que já foi. Sim, nós já está batendo na porta, né? 10, 15 mil anos de civilização. Se a regeneração durar 500 anos ou 1000 anos, é nada. É verdade. Então, os tempos estão cada vez se encurtando das fases. E quando a gente começar a trabalhar a regeneração para o mundo feliz, a gente vai atenuando a relação com o mundo espiritual, sem que a gente perceba. A terceira fase são os espíritos que vão tornando-se independentes da encarnação no mundo. E eles já vão vivendo as atividades do mundo espiritual. Então, são 3 fases. Nós nos localizamos ainda, em que momento, né? No início, vamos dizer assim, no meio do caminho da segunda fase. Sim. Quando a gente já está se separando do tempo mais primitivo, estamos abrindo o caminho para o desenvolvimento do senso moral. A inteligência, a gente já fez um grande investimento, precisamos permitir que todos tenham esse avanço na inteligência, e o senso moral, que é a consequência. Então, o que é o senso moral? As emoções são úteis no mundo. Então, você não vai... não vou ter emoções. Isso é absurdo. É impossível, né? Porque ninguém consegue controlar a sua emoção.
Não, ela inclusive hoje já se sabe, quem controla a emoção é o cérebro. Né? E o que a ciência hoje e a psicologia pensa sobre inconsciente, na verdade, é a consciência da alma, do espírito. Porque nós vivenciamos a personalidade enquanto no mundo, mas a gente mantém a nossa individualidade enquanto espírito. Então, as escolhas são da vontade, a vontade é do espírito. A razão é do espírito, né? A imaginação é do espírito. O senso moral e o livre-arbítrio é do espírito. Sim. Então, isso vai demonstrar que você não vai achar na genética isso. O corpo pode dar condições de ter uma maior memória, de um uso mais amplo da razão, mas vai depender do espírito que está usando esse corpo, a habilidade de fazer uso desses valores. A mesma coisa o senso moral. Não está presente na genética nem nas emoções do corpo. Está presente no domínio da vontade. E o domínio da vontade faz com que as emoções fiquem no seu lugar. Então, quando você pega um espírito mais evoluído que encarnou entre nós, por exemplo, pega Jesus, ele tinha as emoções. Só que ele deixava elas no nível da necessidade da sobrevivência do corpo, da relação com os outros. E ele fazia... Agora eu preciso usar a razão para que isso não gere maiores consequências. Exatamente. Então, a raiva é útil para a gente se defender. Mas ele decide quando ele precisa se defender ou não. Vou dar um exemplo. Se Jesus está andando e vem um cachorro atacá-lo, porque está doente, ele vai se defender do cachorro. Sim. Ele não vai falar assim, não, eu sou Jesus, pode me morder à vontade aí. Não, ele vai se defender. Mas quando um outro ser humano vem atacá-lo, obrigando que por esse ataque ele abra mão do que ele acredita, ele fala, não vou fazer, não vou reagir a isso. Se você se acha no direito de fazer isso, que faça, eu controlo as minhas ações, você controle as suas. Né? E ele não é responsável pelos resultados. Então, enquanto você está no mundo, a vida do animal é voltada para obter resultados. Sim. Que basicamente é a sobrevivência, né? Isso. E todas as rotinas dele vão ser formadas nessa condição. Então, por exemplo, o que motiva o macaco acordou e ele sair para buscar o alimento, né? Vai ser o cérebro que vai dar a fome. E aí vai ter a rotina de o cérebro saber o local onde ele vai, que normalmente tem alimento naquele período. E aí que a gente entra e aí o prazer é que faz ele também, comer. O prazer Sim. é que vai fazer ele comer e quando fica satisfeito, ele para. Então ele é gerido pelas emoções, né? E o objetivo é o quê? Ele conquistar alguma coisa. Ele tem que ter o alimento, ele tem que ter o sono, ele tem que ter um local protegido, ele tem que proteger o resto da prole dele. Não é assim, Júlio? Sim, com certeza. E ao longo do tempo, né, garantindo a sua sobrevivência, como você já tem trazido, Paulo, a busca começa a ser diferente. Isso aconteceu com a gente, né? Em algum momento, durante a civilização, a gente garantiu o alimento, garantiu a sobrevivência, e a busca pela vida em sociedade, eu acredito que é aí que as emoções estavam muito mais afloradas, embora ainda hoje elas estão bem fortes, né? A raiva, a tristeza, o medo, muitas vezes, a surpresa também. Até tem um teórico, Paul Ekman, que traz como uma sexta emoção, e tudo isso culmina, então, num processo também de autoconhecimento, né, Paulo? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O autoconhecimento é compreender que valores você já alcançou, porque nós temos que pensar assim, agora nós estamos nos desenvolvendo como espíritos. E enquanto espíritos, nós vamos ter que superar o quanto nós somos tutelados pelos instintos e pelas emoções. Só que isso tem uma complicação, Júlio. A estrutura social da civilização que a gente vive aqui, ela foi criada de tal forma que o objetivo era controlar as massas de seres humanos justamente pelo condicionamento, pelos instintos e emoções. Então isso teve uma evolução desde a criação da interpretação equivocada das religiões, de dizer que Deus castiga, de dizer que as dificuldades da vida são castigo de Deus. São vários raciocínios criados para o indivíduo se tornar obediente.
se tornar submisso. E isso faz com que a civilização seja criada sem a participação de cada um. Isso, com o tempo, isso gerou poder, isso gerou riqueza, o domínio sobre as pessoas gerou isso tudo. E alguns usaram a sua habilidade de inteligência para usufruir disso enquanto estão no mundo. Então, em vez de ter os recursos servirem a todos, alguns criaram uma estrutura para, eu vou ficar usufruindo disso para satisfazer desejos, né? É uma coisa que demonstra o quanto ele está pegado ainda sem desenvolver-se moralmente, né? Ele tem muita inteligência, mas não desenvolveu-se moralmente. Então, isso gera a condição de sofrimento do mundo. A base disso é o egoísmo e o orgulho. Então, isso não faz parte da natureza. Isso foi criado pelo homem. Então, se nós estamos com essa civilização, nessas condições em que ela está, nós temos duas metas: a superação de nós mesmos na conquista desses valores, a inteligência, o senso moral, o livre-arbítrio e a criatividade. Isso é uma meta nossa, a gente usa a vida para isso, as circunstâncias, tudo. Mas a gente participa de uma sociedade. Então, também a meta de cada um contribuir para que a sociedade seja exposta no que ela tem de bom e no que ela tem de errado. Porque, coletivamente, nós temos que superar as condições da sociedade que está hoje, porque ela não cria oportunidade para o desenvolvimento de todos. Exatamente. Então, tudo acontece a seu tempo. Hoje, quem nasce, por exemplo, como mulher, tem a pele preta, é mulher, tem que criar uma criança, vai ser muito diferente a forma dela viver de quem nasce com a pele branca, ou homem, e sendo ou homem, até mesmo mulher. Sim. Então, são desafios diferentes. O homem vai ter a exigência de ser quem domina. A sociedade pede isso. A mulher, para ser submissa. E a mulher negra vai enfrentar o preconceito. Você não é uma igual, então você não tem os mesmos valores da nossa sociedade. Então, no passado, isso transformava todos os que vinham da África, né, em escravos. Na Grécia Antiga, tinha os estrangeiros, que eram escravos brancos. Hoje, é abominável a ideia de escravo, né? Mas o preconceito permaneceu. Sem dúvida, ainda continua. E o estigma das famílias, que todos são negros, né? Que não tiveram oportunidade desde os avós, dos pais e mesmo dos filhos. Então, quem escolhe nascer, né, uma mulher negra hoje, escolhe lutar com essa estrutura de preconceitos sociais. E isso quando a pessoa faz isso para crescer com isso, são provas. Né? E quem escolhe isso para superar as imperfeições, por exemplo, o orgulho, e ele escolheu, é expiação. Mas se o indivíduo não escolheu, é o desafio dele despertar para a imperfeição que tem e não está enxergando. Porque tem gente que enfrenta essa situação com revolta. E a revolta demonstra que ele não está consciente de que ele é responsável para superar. Então fica uma situação bastante interessante, Júlio, que é assim: enquanto a gente não consegue mudar os caminhos da sociedade pela mudança de nós mesmos, né, essas injustiças e situações de desafio da sociedade servem para a gente crescer nos aspectos do domínio que a gente vai ter sobre as nossas faculdades, a conquista do senso moral, né? Porque assim, quando eu enfrento, porque assim, ninguém gosta de ser ofendido, ninguém. Claro. Você deve lembrar na sua vida aí de algum momento em que você foi ofendido, né? Com certeza. Foi diminuído em seus valores. Mas Sim. Olha que incrível, você vai lembrar de determinadas situações, sei lá, 1, 2, 3. Agora imagine que você, só pela cor da sua pele, você sofre isso quase todos os dias. É barra mesmo.
Não é fácil, né? E aí fica difícil, na sua cabeça, você superar esse bombardeio de julgamento e menosprezo, e mesmo nessa circunstância, você acreditar em si mesmo. Então, a gente pode comparar o seguinte, Júlio. Quem escolhe uma situação dessa é porque está pronto para enfrentá-la. Sim. E é como o corredor que põe pesos de aço no pé e corre com o peso de aço. Você fala assim, esse cara é doido. Fala, não. Ele sabe que se ele fizer um esforço durante um período, né, com uma diversidade maior, a hora que ele tira aquele peso, o corpo está preparado para correr muito mais. É igualzinho. Então, quando você escolhe viver uma situação que a sociedade hoje oferece esse desafio, né, da injustiça, você escolhe o quê? Não, todo dia eu vou lutar para ser forte, para ter coragem, para acreditar em mim mesmo, entendeu? Ou seja, a meta não é o resultado. Ah, eu consegui um emprego. Ótimo, isso é um resultado de esforço. Mas tem uma meta que não depende do resultado, que é o quanto eu me porto diante dessa situação toda. O quanto eu mantenho a coragem, a resiliência, o acreditar em mim mesmo. E aí vem essa questão, assim, da autoestima. A autoestima, você tem que investir para que ela exista e seja alimentada. Que é assim, e aí o Espiritismo ajuda, porque ele vem explicar, olha, essas pessoas que estão te atacando, em verdade, elas estão ou carregando um estigma da sociedade, ou elas têm tanta baixa autoestima que elas precisam diminuir o outro para conseguir achar algum valor nela mesma. Exatamente, é muito comum isso acontecer. Isso. Né? E aí, Júlio, quando a gente reconhece essa estrutura da sociedade, o Espiritismo vem explicar, olha, é transição. É uma transição que já dura alguns milhares de anos, né? Mas a gente pretende que ela não dure muitos outros milhares. Quanto menos ela durar, melhor. Mas ela só vai se modificar se a gente denunciar o que está acontecendo. Olha, tem um mundo velho que a gente tem que lutar para superar e tem um mundo novo que a gente tem que conquistar. Né? Qual vai ser a dificuldade? Tem alguns resistentes, refratários a essa mudança, que vão tentar fazer com que as pessoas não aprendam sobre isso. O mundo é muito cruel. Um dos recursos para a pessoa não aprender é não deixar as pessoas saberem ler. Exatamente, que é uma coisa que parece tão básica, né? O ler e escrever, e é assim que a gente tem acesso à educação. Então as barreiras são assim, não deixa as massas aprenderem a ler e escrever. Não dá tempo para elas pensarem ou dialogarem. Ou seja, elas trabalham o dia inteiro. Sim, essa questão do tempo aí é interessante. A gente pode até fazer um programa sobre isso, porque o excesso de informação tem tirado a atenção das pessoas e com certeza vai tirar a atenção de um processo de autoconhecimento, até exatamente, de conseguir ter uma inteligência emocional melhor e ter acesso a essas informações. Exatamente. A pessoa também, ela tem um mecanismo de se auto-boicotar. O mundo é ruim, as coisas são assim mesmo, o sofrimento é o nosso cotidiano, e isso é alimentado por esses jornais que ficam mostrando, olha, matou, olha, ou seja, isso é criar um estado constante de que o mundo é assim mesmo. Então, o mundo velho, ele fica conspirando para a gente não enxergar a luz do futuro. Né? E o Espiritismo, ele é um alento, por quê? Ele demonstra, isso é ciência, né? Quando você fala, estamos vivendo um processo. A mesma coisa que eu disser para você assim, Júlio, olha, a lagarta, ela vai ficar se rastejando comendo folha, mas depois ela vai entrar para uma metamorfose dentro de um casulo e vira borboleta. Agora, você consegue entender isso, né, com clareza? Sim, é bem claro. Agora, conta isso para a lagarta. É verdade. Como é que você fala para a lagarta? Olha, na sua espécie, todos passam por essa fase, mas você tem que acreditar. Tá vendo a borboleta voando ali? Você, nesta vida, ainda vai ser ela. Eu não acredito, não é impossível. Olha o meu peso. Ela vai Olha ter ela que como é viver leve. aquilo, né? Vai ter que ter aquela experiência para aí sim acreditar. Mas, vamos dizer assim, se as lagartas fossem inteligentes,
nós que vivenciamos o velho mundo, né? Eu não sei se você prestou atenção que você mesmo falou do século passado, né? Você não se sentiu velho, não? Século XX, né? Você não se sentiu velho, não? Você falando, olha... Um pouquinho, porque eu nasci no século passado, né? Isso você não vai mudar, né, Júlia? Não tem como mudar mais. Eu poderia dizer para um jovem, e talvez ele não acredite, né? Para entender a diferença entre... Eu vivi numa época que não tinha computador, não tinha celular, não tinha videogame, a televisão só tinha programação estática, né? E não faz tanto tempo assim, né? E a gente já tem tanto de coisas desenvolvidas. Eu lembro que passava o Super-Homem no cinema e você, se desse para ir no cinema, muito que bem. Se não desse, você tinha que ficar esperando algum tempo, que poderia levar um ano ou 2, para passar na televisão. E quando fosse passar na televisão, você comprava um caderninho e você ia saber assim, na quinta-feira, em tal canal, em tal horário, vai passar. Ah, mas aí eu tinha um compromisso ou faltou luz em casa. Azar seu, perdeu o filme. Só na reprise. Perdeu. Então, veja só... Paulo, eu queria só aproveitar aqui, a gente está chegando já no final do programa, né? Trouxemos aqui muitos assuntos interessantes, mas só para trazer algumas mensagens. Aqui com a gente, lá de Las Vegas, a Vera e o Luiz Góes estão acompanhando a gente, eles que participaram na semana passada também. E pelo nosso Facebook, muita gente mandando mensagem aqui, a Simone, lá de Belo Horizonte, aguardando a sua ida para lá, viu, Paulo? Também aqui a minha ida virtual, né? Eu vou ter uma ida virtual para Minas nesse fim de semana agora. Depois vê nas redes sociais mesmo. Aí, vai aparecer o convite. Muito bom. O Rodrigo Silva agradeceu aqui. Boa tarde, amigos. Agradeço a dica de leitura do Paulo numa live passada. A Coragem de Ser Imperfeito. Inclusive um livro que eu terminei de ler ontem, que é muito bom, da Brené Brown. Aqui também com a gente o Conde, nosso querido Conde Anderaus, muito feliz com a colocação do Júlio. E um dos entraves do progresso é justamente o positivismo, que pregava que a humanidade tinha já atingido seu auge no século XIX. A ideia de permanência no sentido de estagnação. E é bem isso mesmo, né? A gente já evoluiu muito de lá para cá. E o Cláudio Júnior, Paulo, que é lá de João Pessoa, falou que está montando ali, organizando um evento com você, o Clóvis Nunes e o Nando Cordel, online, né? Provavelmente já está falando com a Érica aqui para concretizar esse sonho dele, que ele falou. Muito bom, obrigado pela participação. Paulo, temos aqui 2 minutinhos para finalizar esse tema que foi muito instrutivo. Saio mais uma vez do programa com a cabeça cheia de novas ideias. O que você poderia aí trazer como mensagem final para a gente? Eu diria o seguinte, é muito gratificante a gente poder olhar para a nossa história e a ciência contribuir para isso, né? A gente saber que tivemos uma fase primitiva e a gente agora, a história diz, olha, essa fase primitiva começou há 300 mil anos, né? Nós tivemos chegada de espíritos que ajudaram na formação da civilização. Isso foi há pouquíssimos 10 mil anos atrás. E essa civilização culminou com o desenvolvimento da inteligência racional, que é o que a gente tem vivido nesse tempo agora. Agora, essa inteligência vai permitir no desenvolvimento do senso moral. Quando a gente passa a ter um domínio sobre as emoções e o controle da vontade para escolher os nossos atos. Isso muda a vida de nós mesmos e, aos poucos, vai mudando os hábitos da sociedade. E isso vai permitir que a gente entre na regeneração, na construção do mundo feliz. Então, isso não se trata de sonho, não se trata de dogma, não se trata de revelação, isso trata de ciência. É assim que funciona em todas as humanidades do universo. Já aconteceu com milhões delas e vai acontecer conosco. Isso traz o quê? Tranquilidade, esperança, sabe? Agora, você pode se sentir tranquilo. E os espíritos dizem assim, quando você tem essa consciência, você vive as dificuldades, né, os desafios da vida, não só com coragem, mas com alegria. Olha que coisa fantástica. Que incrível, só que isso serve para a gente conversar sobre isso num próximo programa, né? Muito bom. Então falaremos sobre isso nos próximos programas.
Quero convidar você que está acompanhando aqui, que gosta desse programa e tantos outros aqui da rádio e da TV, você pode colaborar conosco entrando no feal.colabore.org. É um site que te permite apoiar a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Vai ser muito bom contar com a sua participação, com o seu apoio aqui. Paulo, muito obrigado pelo programa de hoje, foi ótimo. O pessoal já está agradecendo aqui no nosso Facebook também. Muito obrigado e até a próxima, Júlia. Muito bem, agradecendo aqui a todos que participaram e também, claro, nossa equipe técnica hoje com Oliver Schutz, Rogério Palma, na produção a Bruna Paz e a Margarete Parpinelli na telefonia. Semana que vem tem mais Livre Pensamento e daqui a pouquinho começa o Pronto Atendimento por aqui. Grande abraço e até semana que vem. Livre Pensamento. Você acompanhou o programa Livre Pensamento